seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. E eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Você que está aí conectado com a gente, mais um culto. Essa música vai falar sobre a aliança do Senhor, como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti. E quando a gente fala de aliança, a gente lembra que Jesus é a aliança, né, entre nós e Deus. Então, Ele morreu na cruz, Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E ali quando Ele morreu por nós, né, Ele meio que decretou essa questão de nós amarmos uns aos outros, né, assim como Ele nos amou. E em 1 João 4,7 fala isso. 1 João 4,7 diz: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. E a gente vai cantar sobre isso, né? Então, se você tá aí com o seu chat ligado, tá mandando já suas mensagens aí de boa noite, graça e paz. Então, o que eu queria pedir para vocês agora nesse momento, durante a música, né? Para que vocês dessem uma palavra de fortalecimento para alguém, uma palavra de ânimo, de conforto, tá bom? Então, vê aí aquela pessoa que você tem pensado durante a semana, que ela tá aí conectada também. Deixe uma palavra para ela nesse momento e que também esteja cantando com a gente esta música, né? Meditando também sobre aquilo que ela está dizendo também, né? Que fala: a aliança do Senhor eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar e para te aceitar. Que seja uma verdade no seu coração também, que não haja barreiras para que você ame alguém, para que você ore por alguém, para que você vá até alguém e peça perdão. Tá bom? Então, essa é a mensagem dessa música que nós vamos cantar. Como é
Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa, meu irmão.
deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu tua paz pra sempre, me deu alegria pra sempre, me deu sua vida pra viver, me deu sua graça pra vencer. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Jesus, toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Jesus, toda glória somente 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 a ti. Amém, meus amados. Que Deus possa estar falando no seu coração através da palavra que será ministrada pelo nosso pastor. Amém. Olá a todos, graça e paz. Bom, passando aqui para deixar os avisos com vocês, Rafael, quem está falando aqui. Bom, primeiro dos avisos, gostaria de incentivá-lo a se inscrever nesse canal. Se você ainda não está inscrito em nosso canal do YouTube, aproveita agora que você está aí com o celular na mão, com o computador pertinho de você, clique ali no se inscreva, clica no sininho para você poder receber as notificações de quando os cursos forem começar, forem lançados. Aproveite, se inscreva, tá bom? Fica aqui meu incentivo.
Se você já é inscrito, compartilhe esse canal com outros, para que outros se inscrevam, para que recebam as notificações, para que saibam que os cultos irão começar e também possam ser abençoados. E junto com isso, uma outra forma de divulgação também é a nossa página do Facebook. Vou deixar aqui um print dela, tá aí para que você possa também curtir a página, receber notícias, está lá, Igreja Batista de Vila Joca, e você tem informações sendo atualizadas sobre o que está acontecendo na igreja, sobre os cultos também, que a gente compartilha por aqui. Então vai lá, clica na página, curte a página, que aí aparecerão as notificações para você sempre que tiver alguma novidade, tá bom? Irmãos, novamente deixando aqui a conta corrente para dízimos e contribuições regulares, uma conta no Banco Bradesco. Lembrando que essa é uma conta corrente, tá? O CNPJ está ali abaixo, caso você precise, né, fazer uma conta de um outro banco para o Banco Bradesco. Está ali o CNPJ, o número da conta, tudo direitinho, tá? Essa é a conta para dízimos e contribuições regulares, né? Oferta de missões, dízimos, assistente social, você faz direto para esta conta. Caso você não consiga, de repente, fazer essas transferências online, né, como nós temos pedido nesses dias, usando aplicativos e tudo mais, procure saber aí com sua célula, com seu líder, outras formas para que você possa continuar ofertando e dizimando, tá bom? Também deixando, queridos, a conta para a construção. Esta já é uma conta poupança. Os irmãos andaram vendo essa semana que está tendo muita movimentação lá, subindo lá as partes já deixando pronto para as colunas serem colocadas, né, enchidas. Então o movimento continua lá, a construção continua, e está aí a conta para a construção. Se você quiser abençoar a igreja, ou se você que já está contribuindo aí com o seu carnê, tem contribuído mensalmente, não esqueça, este é o número. Essa é uma conta poupança também do Bradesco, e as ofertas podem ser feitas aí desta forma. Novamente, procure seu líder de célula se você quer ofertar de uma outra forma, que não seja pela transferência. Amém? Nosso pastor tem nos incentivado a esse movimento de oração pelo Brasil. Muitas igrejas têm orado, sim, por nosso país, e com certeza nós temos nossa parte nisso, né? Nesse momento, queria que você meditasse comigo, na verdade, fechasse seus olhos aí, ou colocasse seu coração prostrado diante de Deus, e nós vamos orar por alguns pedidos. Eu vou pôr o pedido aqui na tela, e vamos clamar por ele, que você junte sua família, esteja em oração, esteja em reverência nesse momento, e pedindo a Deus por essas situações. Bom, o primeiro pedido está aí na tela, vou deixar para que você o acompanhe, para que você leia, e enquanto isso eu vou orar com você, tá? Deus, queremos clamar ao Senhor, Pai, por esse pedido, Pai, por tudo que tem acontecido nesses dias com relação a essa pandemia em nosso país. Estende mesmo, Deus, como diz o pedido ali, a tua mão de misericórdia, Pai, sobre aqueles que estão em tratamento, Deus, tantos até irmãos nossos, de nossa congregação, que o Senhor possa estar nessa noite, Deus, ou nesse momento que esse irmão está vendo esse vídeo, que o Senhor possa estar colocando a sua mão de proteção sobre sua família. Abençoe aquelas famílias que tem pessoas ali, Pai, que estão se recuperando, ou que estão ainda em tratamento, que o Senhor lhes conceda a vitória, Deus, sobre essa doença, Pai, em nome de Jesus. Guarda, Deus, aquelas famílias que não pegaram o vírus, que o Senhor continue protegendo, continue guardando, continue abençoando esses profissionais que estão trabalhando com isso, esses que são da nossa congregação, enfermeiros, Deus, médicos e também de outras, Pai. Que o Senhor estenda a sua mão de graça, Deus, em nome de Jesus, sobre nossa nação, Deus, e sobre os nossos irmãos, Pai. Pai, nós continuamos aqui orando, Deus, pedindo que o Senhor abençoe a política de nosso país, Deus. Sabemos que não devemos confiar nos homens, Deus, então pedimos que o Senhor estenda as suas mãos, que a justiça do Senhor venha, Deus, que a verdade prevaleça, Pai. Vai colocando mesmo a autoridade do Senhor acima de tudo, vai agindo, Deus, fazendo com que os governantes olhem para o povo mediante até mesmo a essa pandemia e as decisões que precisam ser tomadas, Deus. E oramos também, Deus, para que o Senhor nos abençoe com um avivamento, Deus. Ah, Pai, como precisamos de Ti nesses dias, Deus. Como precisamos do Teu fortalecimento. Fortalece essa igreja, fortalece a Igreja Batista de Vila Joca, fortalece outras igrejas que de repente nos acompanham também, irmãos de outros lugares, que o Senhor possa
estar fortalecendo suas vidas no Senhor e vindo com esse avivamento pessoal, esse avivamento comunitário também, Deus, mesmo em dias de pandemia, Deus, mesmo estando longe uns dos outros, mas que o Senhor possa nos tocar para que nós venhamos estar juntos contigo, Deus, sendo cheios de Ti, Pai. Que pessoas, através dessas ferramentas que têm sido usadas hoje em dia, Deus, que muitos se convertam, Deus, que o Senhor toque em corações, Pai. Pai, há pessoas de fato que estão aí carentes, Deus, pessoas que não veem segurança em nada, Deus, diante de tudo que tem acontecido. Que o Senhor se revele a essas pessoas, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Faça com que mesmo eles sejam tocados por Ti, Deus, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Por favor, Deus, em nome de Jesus, é o que nós pedimos ao Senhor, Pai. Amém. Irmãos, queria incentivá-los também a participarem dessa reunião de oração. Toda quarta-feira nós estamos nos reunindo pelo aplicativo Zoom para orarmos, tá ok? Pegue o link dessa reunião aí com seu líder, no seu grupo de célula, ou até mesmo em outra forma, né? Peça para alguém compartilhar com você e você pode acessar essa reunião. Então, quarta-feira às 8 horas, estaremos reunidos para orar por esses pedidos e por outros. Deus abençoe. Amém. Então, ficaremos agora com mais um hino e em seguida a mensagem. Uma boa semana a todos, fiquem na paz. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Quão grande és tu, então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido, venho também minha vida ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, em ti cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. Boa noite a todos, graça e paz. Espero que todos estejam bem
Queria rapidamente compartilhar um texto bíblico que está lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Gostaria muito que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse juntinho aí comigo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. E o texto diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém, queridos? Queria reservar esse tempo de oração. Gostaria muito que você me acompanhasse em oração, que você fechasse os teus olhos aí e clamasse a Deus para que o Senhor nos abençoe nesta noite, para que o Senhor venha falar profundamente, não só com você, mas com todos aqueles que assistem essa mensagem. Amém? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai. Agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, Pai. Agradecer ao Senhor, ó Deus, por esta oportunidade, Deus, de juntos adorarmos e engrandecermos o Teu nome, Pai. Esse é o motivo principal que nós estamos hoje aqui, Senhor. De adorar ao Senhor, de engrandecer o Teu nome, Pai. Por isso, ó Deus, te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja à frente de tudo aquilo que nós iremos falar, ouvir, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oramos, Pai, porque nós cremos no Teu poder, Pai, no poder transformador, Senhor, do Teu Espírito Santo. Por isso eu oro, Deus, para que o Senhor esteja visitando, Senhor, os corações, as mentes, ó Deus, e aquilo que o Senhor quiser fazer, Pai, que assim seja em nome de Jesus, Pai. Repreendemos todo o mal, Senhor, contra nós, contra esse momento, Deus, que o Senhor possa estar, Senhor, enchendo os nossos lares, Deus, de amor, de graça, de paz, Senhor. Por favor, ó Deus, oro, Deus, para que esse poder, Senhor, venha transformar vidas nessa noite, venha salvar vidas, Pai, nesta noite, para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, queridos. 1 João é uma carta desafiadora. Tenho meditado nela há muito tempo já, e cada vez que eu leio essa carta, o Senhor tem falado de uma forma muito profunda ao meu coração. Por isso, eu queria dar um tema para a mensagem desta noite. E o tema é: uma vivência bíblica sadia vai nos lembrar do amor de Cristo todos os dias. Vou repetir: uma vivência bíblica sadia vai nos lembrar do amor de Cristo todos os dias. Que o Senhor, Ele nos desperte a cada manhã para que possamos lembrar desse amor, sabe, que tanto nos constrange. Que amor maravilhoso. E quando eu leio a carta de 1 João, é impossível nós não identificarmos esse amor. João já é a terceira abordagem da epístola de João. No capítulo 1, que nós já estudamos, João escreve esta carta para confirmar a fé no coração daqueles que estavam ali, do povo, daqueles que estavam lendo a sua carta. João vai também nos mostrar que uma comunhão sadia, ela só pode existir através da iluminação de Deus. Afinal de contas, Deus é luz. João, através dessa epístola, vai nos trazer uma base de como podemos avaliar a nossa conduta de vida. Se a nossa conduta tem sido certa ou errada. Se a nossa comunhão, que a forma que a gente se relaciona uns com os outros, tem sido uma comunhão doentia ou sadia a partir da verdade de que Deus é luz. João vai nos alertar que se não vivermos pela palavra, se não usarmos a palavra como base, como referencial para as nossas vidas, em todo o seu contexto, se nós não fizermos isso, a nossa vida, a nossa conduta está
comprometida, porque afinal de contas, se nós não temos a base na palavra, se não temos o mesmo crer, como poderemos ter comunhão com Deus? Como poderemos ser discípulos de Jesus? Se esse fundamento ele estiver comprometido na nossa vida, toda uma vida ela está comprometida. E João ele entra no capítulo 2 falando justamente destas coisas. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando eu li esses 2 versículos, a primeira coisa que me chamou a atenção é essa expressão de João, filhinhos meus. Essa palavra filhinhos, ela aparece 9 vezes apenas em todo o Novo Testamento. 8 vezes, sabe, na escrita de João. E quando eu leio, olha, filhinhos meus, eu consigo perceber nas entrelinhas o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Percebemos que esta simples fala na boca de João é o resultado de um discipulado eficaz, de um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. João é muito claro, quando olhamos para a vida de João, percebemos que a vida dele foi totalmente transformada. Quando Jesus ele escolheu os seus 12 discípulos, e esse relato está lá em Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao 19, o próprio Jesus deu a João e a seu irmão Tiago um apelido. Boanerges, o nome, Boanerges, que significa filhos do trovão. Alguns estudiosos dizem que Jesus o chamou assim por causa do seu temperamento forte. É provável que João não recebeu esse apelido por sua bondade e por causa do seu amor ali naquele momento. Em certa ocasião também, esse relato dos estudiosos faz sentido, porque lá em Marcos, capítulo 10, lá no versículo 35 e 41, em certa ocasião, João, juntamente com seu irmão, fizeram um pedido a Jesus, um pedido meio que egoísta. Eles pediram para Jesus que um assentasse à sua direita e o outro assentasse à sua esquerda na glória. Em Lucas, capítulo 9, versículos 51 ao 55, após eles sofrerem grande rejeição por parte dos samaritanos, João, assim como o seu irmão, perguntaram a Jesus se eles deveriam orar para que descesse fogo do céu para consumir aquelas pessoas ali. Quando eu olho para toda essa introdução da vida de João, eu acabo percebendo uma coisa muito importante. Jesus, ele não chamou homens perfeitos. Jesus, ele não escolheu pessoas perfeitas. Quando eu olho para a vida de Pedro com todo o seu temperamento forte, Pedro era um homem aparentemente ignorante. Quando eu olho para Mateus, um coletor de impostos, ladrão também. Quando eu olho para a vida de Zaqueu, que não era o discípulo, mas teve um encontro maravilhoso com Cristo, eu percebo claramente que Jesus, ele não veio para os sãos. Quando eu olho para a minha vida, antes de Cristo, quando Cristo me chamou ali, eu confesso a vocês que eu me senti indigno. Tinha um pensamento, né? Eu não iria para a igreja, nunca iria para a igreja vivendo da forma que vivia. E mesmo assim o Senhor me chamou, mesmo vivendo nas práticas de pecado, o Senhor me chamou. E isso me faz... o Senhor me lembrou, quando eu meditava nessa carta, que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Marcos capítulo 2, versículo 17 vai falar sobre isso e vai falar muito mais. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento.
Jesus veio chamar todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Mateus capítulo 11, versículo 21 vai falar sobre isso. É o poder transformador de Jesus. Jesus veio buscar também o que estava perdido. Meu irmão, eu não sei se você está se sentindo assim nesse exato momento. Talvez você ache que para a sua vida já não tem mais jeito pela forma que você tem vivido. Talvez você ache que você nasceu desse jeito e vai morrer desse jeito. Muitas vezes com uma personalidade muito forte, com um temperamento muito forte, às vezes falta mansidão. E aí você olha para dentro de você e fala assim, olha, para mim não tem jeito. Mas eu quero te dizer nessa noite que isso não é verdade, partindo de uma ótica sobre a vida de João. Talvez você já tenha perdido a esperança a olhar para dentro da sua casa, para dentro da sua família, né? Ou porque você recebeu um diagnóstico médico contra tudo e todos, né? Contra aquele pensamento humano. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele tem o poder de transformar qualquer pessoa, qualquer coração, qualquer situação, seja ela qual for. Às vezes pode parecer impossível para você, mas para Deus é possível. Tudo é possível ao que crê. E eu quero dizer para você que Jesus, ele tem todo o poder. À medida que nós compreendemos essa verdade sobre Jesus, à medida que aprendemos mais de Jesus, queridos, é impossível não se apaixonar por Jesus. Eu fui alvo desse amor. João foi alvo desse amor. E você também é alvo desse amor. Quando eu olho para essa expressão, filhinhos meus, eu percebo algo que está embutido, algo que está por trás dessa fala de João. Eu percebo o verdadeiro amor. Sem um amor que não quer nada em troca. Um amor que é paciente. Um amor que não se alegra com a derrota. O amor verdadeiro é aquele amor que constrange com atitudes, que não julga, que não aponta o dedo, que não se permite ser moldado pelos erros das pessoas ou pelas circunstâncias que está em sua volta. O amor verdadeiro aproxima pessoas, meus irmãos. É aquela esposa que comete um erro, mas ela sabe que ela pode chegar até o marido, inclinar a cabeça no peito dele e dizer assim, olha, marido, eu errei. Ou vice-versa. O marido que pode chegar para a esposa depois de um dia pesado de trabalho e dizer assim, olha, hoje na rua eu fui tentado em algumas práticas. E aí a esposa sábia sabe o que fazer ali com as palavras. O amor verdadeiro aproxima filhos e pais e filhos. E quando João expressa essa fala, filhinhos meus, eu vejo o verdadeiro amor totalmente diferente de quando João era novo. Só lembrando que João, ao escrever essa epístola, João já era um homem da idade avançada. Ele escreve essa epístola por volta de 85, 90, alguns até dizem que foi 100 anos depois de Cristo. Então João já é um homem experimentado, não só experimentado, mas que já havia tido experiências com Jesus, e é por isso que no versículo 1 do capítulo 1, ele diz assim, olha, tudo aquilo que nós temos visto, ouvido, que nossas mãos apalparam, é isso que eu testemunho, é isso que nós anunciamos. Então a gente percebe que um discipulado eficaz transforma vidas, um relacionamento com Jesus Cristo transforma vidas, porque o mesmo homem que queria que o fogo descesse do céu para destruir pessoas, agora é o homem que diz filhinhos meus, que trata pessoas em amor. E por trás dessa expressão, ou dessa fala, eu também vejo, além do verdadeiro amor, eu também vejo a misericórdia. João aprendeu que aquela pessoa que está vivendo em prática de pecado, o que ela mais precisa é de alguém que a ajude. É de alguém que estenda as mãos para ela sem um olhar julgador.
Irmãos, se falar nessa questão de olhar, eu me lembrei agora, não está aqui, mas eu me lembrei agora que quando Pedro nega Jesus 3 vezes, o texto diz que Jesus olha para Pedro. Eu fico imaginando esse olhar de Jesus para Pedro, um olhar de amor e não de alguém que julga. Olha, tá vendo? Você me negou. Não. E muitas vezes nós precisamos aprender a ter esse olhar, não um olhar julgador para alguém que peca, para alguém que erra, para alguém que se levanta contra nós, mas um olhar de amor. E eu vejo que por trás dessa fala, além do verdadeiro amor, também a misericórdia. Porque o que as pessoas mais precisam em momentos que estão vivendo em prática de pecado, são pessoas que estendam a mão e mostrem o caminho. Jesus é o caminho. Não pessoas que aproveitam de situações para poder julgar, para poder caluniar. Olha, meu irmão, no mundo existem muitas pessoas prontas para disciplinar, mas poucas pessoas para amar como Jesus amou, como Jesus ensinou a João a amar. E por trás também dessa fala, além do verdadeiro amor, além da misericórdia, eu também vejo graça. João estava se referindo, João estava escrevendo esta carta para pessoas que eram falhas, para pessoas que estavam vivendo em práticas de pecado, estavam vivendo com um pé na luz e outro nas trevas, pessoas que estavam deslumbradas com as coisas mundanas, pessoas que com certeza falavam mal umas das outras, porque nós percebemos um problema de relacionamento já no capítulo 1. Pessoas que tinham dificuldade de expressar o verdadeiro amor. Mas para João, todas essas pessoas impuras, todas essas pessoas que estavam abandonando a prática da fé, que estavam abandonando Jesus para viver o mundo aí fora, essas pessoas eram meus filhinhos. Irmão, que expressão carinhosa, expressão paternal. Essa expressão era algo muito familiar dos discípulos de Jesus. Mas me parece que essa expressão, filhinhos, era algo que impactou o passado de João. Porque Jesus, ele se utilizava muito dessa palavra. E aí, meu irmão, eu fico imaginando João cometendo erros e Jesus dizendo: filhinho, vem aqui com o pai vai te ensinar o caminho a seguir. Então essa palavra, já que João se utiliza dela 8 vezes, em 9 em todo o Novo Testamento, me parece que João foi impactado por essa verdade, que João aprendeu a lição. Alguém que se coloca na posição de igualdade e não de um julgador. João trata aqueles irmãos dessa forma porque foi exatamente assim que Jesus o tratava. Não com indiferença, com desprezo, mas sempre em amor, sempre em paciência, sempre com misericórdia e graça. Por isso, é claro que nessa epístola João usa 2 fundamentos. Deus é luz e Deus é amor. Irmãos, isso é lindo demais. Como essa verdade que saltou aos meus olhos me constrangeu. A forma que João tratava aquelas pessoas pecadoras. É lindo de ver. Devemos deixar, meu irmão, eu aprendo que nós devemos deixar as indiferenças de lado e amar os outros como Cristo amou. E a segunda coisa que me vem ao coração, a segunda coisa que me saltou, é que João diz assim: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo. Olha, essas coisas eu me preocupo com vocês. Olha, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Temos vivido dias de medo. Existe um alerta mundial. As pessoas estão em suas casas com medo do coronavírus. Lavam as suas mãos toda hora como se fosse um ritual de purificação.
E é verdade, nós temos que tomar cuidado, nós temos que lavar sim as nossas mãos, porque nós sabemos que esse vírus, ele é letal, ele traz sofrimento, ele traz a morte. João, no versículo 1, também ele lança um alerta, porque João sabia que o pecado, ele é muito mais perigoso do que qualquer vírus, do que qualquer bactéria. Ele é muito mais prejudicial do que qualquer coisa. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é errar o alvo. E o alvo para as nossas vidas é Jesus Cristo. O alvo para as nossas vidas é a palavra de Deus. Jesus é o caminho. E quando erramos esse caminho, o resultado, meu irmão, é o sofrimento. É o meu sofrimento, é o seu sofrimento, de todos aqueles que estão em volta, em sua volta. Então, o pecado, ele cega e tem cegado pessoas. O pecado, ele tem deformado pessoas. O pecado tem destruído famílias, tem destruído cidades, tem destruído nações. Quem dera toda a humanidade entendesse o perigo do pecado, assim como tem entendido o perigo do coronavírus. Quem dera, ao sair na rua, se afastasse de práticas pecaminosas, como está acontecendo agora, né? Você está na fila, existe 1 metro, 2 metros de distância entre uma pessoa da outra, né? O distanciamento social. Quem dera, ao sair na rua, as pessoas se afastassem do pecado, como tem feito agora, ultimamente. Quem dera, as pessoas lavassem as suas vestes e o seu coração, como tem lavado as suas mãos. Quem dera usassem a palavra de Deus em sua boca, como tem usado as máscaras. Quem dera as pessoas se revestissem da armadura de Deus, andassem vigilante em oração diariamente, como o apóstolo Paulo instrui quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 6. Quem dera as pessoas fossem tão vigilantes como tem sido nos dias de hoje. O pecado, ele é tão letal, que fez com que o exército de Israel perdesse uma batalha com um exército insignificante. E isso está registrado lá em Josué capítulo 7, quando um homem comete um roubo e Deus chega para Josué e diz assim: olha, enquanto vocês não devolverem a coisa roubada, eu não serei com vocês. E o exército de Israel perdeu uma batalha, morrendo muitos homens. O salário do pecado, meu irmão, é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. O resultado é a vida, uma vida eterna sem Deus. Não viver na prática do pecado, que é o que João está dizendo, significa amar a Deus acima de todas as coisas. Buscar viver para a glória de Deus. Sacrificar o próprio eu, as próprias vontades, por amor a Deus e em prol do outro. Não viver na prática do pecado, que é o que João está dizendo, significa dar nome aos pecados, olhar para dentro de si e fazer uma autoavaliação de como temos vivido diante dessa verdade, diante desse Deus que é luz. Significa também confessar, se arrepender. Lembram? Quem anda na luz dá fruto de arrependimento. E o que mais nós temos visto nessa era são pessoas orgulhosas, pessoas egoístas, pessoas que não conseguem olhar para dentro de si porque têm vivido dias de trevas, de escuridão. Mas eu queria fazer um apelo nessa noite. Deixe a luz de Deus brilhar sobre a tua vida, para que fique bem claro
a forma com que eu e você nós temos vivido esse Evangelho de Jesus Cristo. Além de toda essa dificuldade, eu também vejo que não viver na prática do pecado é resistir o maligno. É resistir o acusador das nossas vidas. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 vai nos dizer que nós temos um acusador. E essa também é uma grande dificuldade. Porque muitas vezes, quando nós cometemos algum pecado e mesmo depois de se arrepender, sofremos acusações diariamente. Como, por exemplo, olha, você não é cristão verdadeiro. Olha, para que você se arrependeu? Deus não está ouvindo você. Nós temos um acusador. O diabo é o nosso acusador. Isso é tão sério que ontem pela manhã eu estava conversando com um rapaz que estava há 7 anos, que está, na verdade, há 7 anos afastado dos caminhos do Senhor. E ele dizendo para mim que viveu uma vida inteira no Evangelho, mas por causa de um erro, por causa de um acidente de percurso, ele pecou e não conseguiu mais se levantar. Porque ele dizia assim para mim, Wagner, todo dia eu acordo, sabe, com um sentimento de culpa, de acusação. Irmãos, se essa mensagem de hoje, ela não servir para você, eu quero dizer que já serviu ontem para esse rapaz, porque foi exatamente o que eu falei para ele. Olha, Jesus trouxe uma palavra ao meu coração. E a palavra de Deus diz assim, olha, ainda que você peque, você tem um advogado. Você tem Jesus Cristo que morreu pelos seus e pelos meus pecados. E que se você se arrepender, você é perdoado porque Deus esquece. E aí ele fez um pedido. E eu queria levar para a igreja nessa noite. Ele falou assim, Wagner, ora por mim. Pede para a igreja orar por mim. E eu falei, eu vou pedir para a igreja orar por você. E ali, irmãos, naquele momento ali, eu falei assim, olha, você se arrepende dos seus pecados? E aí, com lágrimas nos olhos, ele falou assim, olha, Wagner, eu me arrependo todo dia. Mas quando vem a noite, a acusação vem sobre a minha mente. Eu falei, então repreende isso. Porque você é livre. Se você é um crente em Jesus Cristo, se você pecou, mas você se arrependeu, eu quero dizer para você que você é livre. Porque o texto de Romanos diz que não há acusação nenhuma, não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que João diz assim, olha, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequeis. Essa palavra não é um não absoluto. O que João está querendo dizer é que, olha, eu escrevo essas coisas para que vocês tomem um cuidado, para que vocês não pequem. Olha, tomem cuidado com o pecado. Mas, todavia, porém, se vocês pecarem, eu quero lembrá-los que vocês têm um advogado. E essa palavra advogado no grego é paracleto, aparece 5 vezes apenas no Novo Testamento e só João se utiliza dela. Esse advogado, esse paracleto de João, esse advogado de João, vamos chamar assim, é um advogado diferenciado. Porque um advogado comum, por melhor que ele seja, por mais top que ele seja, ele será um advogado muito caro. Porque quanto melhor o advogado, mais caro é. Você vai ter que pagar um alto preço para ter um advogado bom para te defender. O advogado, por melhor que ele seja, você vai ter que entrar na agenda dele. Vai ter que entrar na fila de espera. Esse advogado, por melhor que ele seja, ele só vai poder falar quando o juiz der autoridade ali, né, pedir para ele falar. Esse advogado, por melhor que ele seja, ele terá suas limitações perante a lei. Mas o advogado de João, não. O paracleto, não. O paracleto, meu irmão, olha que coisa mais linda. O advogado de João, o advogado que João se refere aqui, esse advogado está à sua espera. A todo momento, a qualquer hora. Basta você ir até ele. Esse advogado de João, que é o advogado dos advogados, deixa eu falar uma coisa para você. É de graça. Você não precisa pagar nada.
Quando as circunstâncias, meu irmão, estão difíceis, ao ponto de não conseguirmos falar, Ele vem e fala por nós, porque esse advogado de João, ele tem legitimidade junto ao Pai, junto ao juiz. Quando vem o sofrimento que nos traz o choro, que falta muitas vezes as palavras, que a garganta trava, e você não tem nem força para falar. João diz que a gente tem um advogado. Quando erramos, irmãos, quando pecamos e nos sentimos tão envergonhados, ao ponto de não ter forças para caminhar, João nos lembra que nós temos um advogado e que basta nós falarmos com ele, basta nós irmos até ele, porque ele está à nossa espera. Quando vem esse sofrimento, nós temos o Paracleto, o advogado. João, capítulo 14, versículo 16, vai nos dizer, Jesus vai nos dizer, olha, eu rogo ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Essa palavra Consolador é a mesma palavra Paracleto. Então a palavra que João se utiliza aqui, para falar sobre o advogado, ele também é o nosso Consolador. Ele conduz as nossas orações ou as nossas petições ao Pai. Ele intercede por nós. O advogado de João veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, esse Paracleto. João 16:8 vai dizer assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se você tem um desejo, nessa noite, de se arrepender de algo que você fez, não deixe para amanhã. Eu quero dizer para você que o Paracleto, o advogado, ele está aqui, ele está aí. E se ele trouxe essa palavra para eu trazer para vocês, é porque existem pessoas nesta hora que precisam conversar com esse advogado, que precisam se arrepender dos seus pecados. Não deixe para amanhã, meu irmão. Aí mesmo no seu lugar, o Espírito Santo deve estar te lembrando de coisas que você precisa acertar com Deus, de coisas que você precisa se arrepender. Esse advogado, ele não veio para estar somente ao nosso lado, e sim para estar em seu lugar. 1 de Pedro 2:24, olha que texto lindo que vai falar. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. 1 de Pedro 2:24. Ele não veio, meu irmão, olha que lindo isso, ele não veio defender a nossa inocência, mas ele veio morrer pela nossa culpa. Irmãos, eu escrevo, meus filhinhos, vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, tem um Paracleto, tem um advogado. E uma outra coisa, a terceira coisa que me chama a atenção, é que o versículo 2 diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E ele, essa palavra "e" está unindo o versículo 1 com o 2. Ele é a propiciação. E o que é propiciação? Propiciação é o sacrifício que é dado para satisfazer a justiça de Deus, porque Deus é justo e ele não pode negar a si mesmo. O pecado é uma ofensa ao Deus Santo.
é uma violação dos seus mandamentos. A justiça de Deus exigiu uma satisfação. Até a satisfação aparecer, a ira de Deus estava presente sobre a humanidade. Para afastar a ira de Deus, a justiça precisava ser satisfeita. E o que ela exigiu? A morte do pecador e eterna separação de Deus. Mas em João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus me amou de tal maneira, Deus te amou de tal maneira. Irmão, eu queria dar uma parada aqui e dizer assim, olha, Deus te ama, Ele se importa com você. Eu quero lembrar que você é precioso para Deus. Crentes em Cristo não perdem nunca o valor. Deus te amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para ser a propiciação pela sua vida e pela minha vida. Cristo ofereceu de forma voluntária a sua vida em troca pelo seu povo. Filipenses, capítulo 2, vamos ler o texto juntos? Eu não anotei esse texto aqui, mas eu queria ler com vocês. É um texto muito bonito, eu gosto demais de lembrar de Filipenses. Deixa eu abrir aqui com vocês. Vocês podem abrir aí comigo? Filipenses, capítulo 2. O texto vai dizer exatamente assim. Pois ele, capítulo 2, versículo 6, em diante, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. E por que tudo isso? Por causa de mim e por causa de você. Cristo ofereceu de uma forma voluntária a sua vida. Ele veio para pagar a nossa dívida. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele veio para ser o nosso substituto. Aqueles que creem em seu nome. Aqui está a maior manifestação e prova de amor na minha vida e na sua vida. Você nunca nessa terra verá uma demonstração de amor como essa, meu irmão. Alguém morrer pela minha vida sem eu merecer. Porque o que eu merecia era o castigo, era a ira de Deus. Mas graças a Deus, Jesus Cristo morreu naquela cruz para que eu vivesse e vivesse eternamente com Deus. O sacrifício, Cristo pagou o preço para Deus. Cristo pagou o preço para Deus com a sua morte, propiciação. O sacrifício que tornou possível que o Deus justo nos justificasse. Por isso que no capítulo 1, João vai se utilizar da expressão da primeira carta, do capítulo 1, João vai se utilizar da expressão no versículo 7, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E esse sangue continua nos purificando. Não é algo que apaga somente pecados passados, mas sim como algo que santifica o homem dia a dia. Constante e consequentemente, o sangue de Jesus deveria estar desenvolvendo um processo purificador na vida do indivíduo que anda na luz, na vida do indivíduo que crê. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, vai dizer que a cédula foi rasgada, a dívida foi paga. Romanos 8, como eu já falei aqui, 8:1, vai dizer que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu queria
terminar aqui, meu irmão. Queria terminar aqui pedindo para que você refletisse sobre essas verdades. Aquilo que eu não consegui falar, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale ao coração de todos aqueles que estarão vendo e ouvindo essa mensagem. João não trata do amor como um sentimento superficial, e sim como um atributo de caráter que deve ser aperfeiçoado em cada pessoa que aceita Jesus todos os dias da vida, de acordo com a sua palavra. Eu não sei se você tem entendido essa mensagem, eu não sei se eu fui claro, mas se existe alguma coisa, meu irmão, que está no seu coração em oculto, eu quero dizer para você que chegou a hora de você ter uma conversa com Deus e se arrepender, perdoar e viver uma vida com Deus. Queria, nesse momento, que você orasse junto comigo. Que você fechasse aí os teus olhos. Que você pensasse: Cristo sofreu, padeceu, levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores, nossas feridas. Pelas nossas feridas Ele foi, pelas feridas dele nós fomos sarados. Fecha teus olhos. Esquece quem está do teu lado nesse momento. Para tudo e ora ao Senhor. Tenha uma conversa com Ele agora. Ele nos traz restauração. O sangue foi derramado. Foi pago um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Esse advogado, você não pagou nada, mas ele pagou um alto preço pela sua vida. Ele pagou um alto preço para que eu e você tivesse acesso a Ele. Ele pagou um alto preço porque Ele não nos queria ver sofrendo eternamente. Eu fico imaginando um pai vendo o filho sendo sacrificado. Que amor é esse, meu irmão? Talvez eu e você, a gente nunca vai entender o tamanho desse amor, desse propósito. Mas pelo menos um pouquinho a gente vai entender. Talvez você vai dizer assim para mim: Wagner, você não sabe o que eu fiz. Cometi um erro muito sério. Eu falhei. Eu cometi algo muito grave, você não vai me entender. Você não sabe, você está falando isso porque você não sabe. Deixa eu falar uma coisa para você, realmente eu não sei. Mas a única coisa que eu sei é que Jesus, Ele está pronto para te perdoar. Jesus, Ele está pronto para lavar você, para te purificar. Se você não é um crente em Jesus Cristo, eu quero dizer para você que você nessa noite tem a oportunidade de viver eternamente com Deus. Basta você se arrepender dos teus pecados. Basta você reconhecer essa grandeza desse Deus maravilhoso.
como o único e suficiente Salvador da tua vida. Basta você entregar a sua vida a Ele nesta noite e dizer a Ele: Senhor, olha, eu me arrependo. Eu quero me converter dos meus maus caminhos. Senhor, olha, eu estava traçando um caminho, mas agora eu já não quero mais traçar esse caminho. Eu quero dar meia volta, Deus. E quero traçar o caminho de Jesus. Quero convidar você a entregar a sua vida nessa noite. Se você ainda não fez isso, eu queria convidar você a aceitar, a entregar a sua vida a Jesus Cristo. E se você já é um crente em Cristo Jesus, eu queria convidar você a fazer uma autoavaliação da tua vida e dizer para você que você tem um advogado justo e fiel diante do Pai. Jesus Cristo está pronto para te ouvir, esperando você entrar na presença dele e falar com ele. Quero lembrar você que você é muito valioso para Deus. Ainda que você esteja num lamaçal, vivendo momentos difíceis da tua vida, ainda que você tenha caído, pecado, quero convidar você a se arrepender nesta noite. Quero lembrar você que foi pago um alto preço pela tua vida. Você é muito valioso, você é precioso. Você foi criado de uma forma toda especial. De tudo aquilo que Deus criou, você é especial. Ainda que você não se sinta assim nessa noite, mas deixa o Espírito Santo falar isso com você. Porque se Deus fala, meu irmão, é algo transformador. Você é especial. Deus não nos julga, sabe, pelas coisas que fazemos. Deus não nos trata como merecemos, meu irmão. Foi pago um alto preço pela tua vida. Eu quero dizer para você que você é muito amado de Deus. Jesus Cristo é a propiciação pelos meus pecados, pelos teus pecados. Então, basta apenas uma palavra, uma conversa com Deus, sincera. Talvez você seja aquela pessoa que tem ouvido muito, e até mesmo você se está se sentindo assim, imprestável, sabe, que não está valendo de nada, não é ninguém, tem sido diminuído a cada dia. Mas essa mensagem hoje, ela veio para lembrar que tudo isso é mentira. Se existe algo te acusando, eu quero lembrar para você que Jesus nunca acusou ninguém. Deus nunca acusou ninguém. Então repreende isso na tua mente. Repreende esse mal, repreende essa voz em nome de Jesus. E deixa o Espírito Santo dizer que você é lindo, você é linda. Você é especial para Deus. O Senhor, Ele desceu, veio, andou aqui na terra para mostrar para mim e para você que você é valioso. Quando Jesus ele vai para a cruz, com certeza, Ele estava pensando em mim, estava pensando em você também. Não perca o sentido da vida. Não perca o caminho, entre no caminho. Por isso que o tema da mensagem é essa, uma vivência bíblica sadia, ou seja, uma caminhada, um relacionamento com Deus, um conhecer Deus. Vai nos lembrar desse amor de Deus todos os dias da nossa vida. E que assim seja. Se você precisa acertar a sua vida com alguém, se você quer conversar com os pastores em relação a algo que você fez, faça isso, meu irmão. Mas não carregue essa culpa. Se você tem sido oprimido, procure alguém. Mas não permaneça assim. Amém? Queria orar para terminar. Fecha teus olhos. Ore comigo, por favor.
Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Quero aqui, Deus, colocar diante do Senhor, Deus, tudo aquilo que falamos, Pai. E aquilo, Deus, que eu não consegui expressar, que o teu Espírito, Deus, vai de encontro à vida de cada necessitado nesta noite, Deus. Senhor, que o Senhor possa, Deus, estar nos convencendo, Pai, do pecado, da justiça e do juízo nesta noite. E que o Senhor receba, Senhor, o coração dos teus filhos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe a todos.